Olá, meus alunos. Estamos aqui de volta para fazer mais um pouco, né, da resolução dos exercícios que a gente tem de física, primeiro ano, forças no movimento circular. Então aqui, ó, vocês reparem aqui, a gente está falando, né, de força centrípeta, é o item 5.15.3, a página é a 6, e a gente vai resolver agora a questão de número 20. Então diz lá, num carrossel horizontal, a força de tração que o motor imprime na extremidade do brinquedo, distante de 2 metros do centro, é 3.200 newtons. Letra A. Nesse caso, qual é a velocidade angular do brinquedo? Assuma que o conjunto brinquedo mais passageiro tenha massa de 100 kg. E na letra B, faça o diagrama de forças nessa situação. Então, eu vou começar essa questão pela letra B. Tá? É importante a gente ter uma ideia do diagrama de forças nessa situação. Então vamos começar aqui a nossa análise pela letra B. Vamos falar dessas forças que vão atuar no carrossel que está girando, né, no brinquedinho que a gente tem nessa questão. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui, né, o círculo. Aí a gente tem aqui a parte central do carrossel. E aí a gente vai ter, né, sei lá, não sei desenhar cavalinho, então vamos supor que o brinquedo está aqui, ó. O cavalinho está aqui, né? Esse cavalinho está aqui. E esse cavalinho está preso aqui no chão, ó, né? Aqui então é o centro do brinquedo, e aqui está o cavalinho. Opa, deu errado aqui. Deixa eu apagar. Cavalinho. Não adianta escrever depressa não, porque senão o programinha não funciona direito. Então vamos supor que aqui a gente tem o cavalinho, ó. Nesse lugarzinho aqui está o cavalinho. E aí ele comenta, né, que ele precisa que a gente desenhe as forças. Então, ó, que forças que eu vou ter aqui? Bom, a gente com certeza tem no cavalinho o peso atuando para baixo, né? A gente vai ter aqui a força peso atuando para baixo. A gente vai ter também, né, a força normal atuando aqui para cima, né? Eu estou fazendo aqui, ó, do lado de fora para o desenho aqui não ficar muito complicado, não ficar muito rabiscado. Então eu estou fazendo as forças aqui fora, mas lembre-se que essas forças estão atuando aqui onde está o cavalinho. Então a gente tem a normal do piso, empurrando o cavalinho para cima, o peso, que é a terra atraindo o cavalinho para baixo, e o cavalinho está preso na estrutura. Então a estrutura vai segurar o cavalinho, fazendo uma força para o centro da curva. Então isso aqui, ó, o chão, né, o cavalinho está preso aqui no chão, então nós vamos ter uma força do chão, segurando o cavalinho, e essa força está apontando para cá, ó. Está apontando para o centro da curva. Então, o diagrama das forças que atuam nesse cavalinho, né, é esse. A normal aqui para cima. Quem está fazendo essa normal, né? O chão empurra o cavalinho para cima, né? O chão empurra o cavalinho para cima. O que é o peso? A terra atrai o cavalinho. A terra atrai o cavalinho. E essa outra força aqui, quem é ela? É o chão, né? O chão que segura
o cavalinho na curva. Então, dessas três forças, uma delas vai ser a força resultante centrípeta. Quem aqui, então, vai ser essa força resultante centrípeta? É exatamente essa, né? A força que a gente tem do chão, essa vai ser a força resultante centrípeta. Então, essa vai ser a força resultante, vou consertar isso aqui, força resultante centrípeta. Então, beleza, ó, a gente vai ter essas três forças, né, no cavalinho, né? Então, a gente tem aqui o cavalinho está aqui. Então, a gente vai ter a normal, o peso e a força que o chão faz segurando o cavalinho para ele manter-se na curva. Essa força que o chão segura o cavalinho na curva, aponta para o centro da curva, ela vai ser a força resultante centrípeta. Então, aqui a gente respondeu a letra B dessa questão, né? O esquema de forças que atuam no cavalinho é esse. Aí, voltando lá na questão, ó, vamos voltar na questão, vamos fazer agora a letra A. Né? Vamos fazer aqui agora a letra A. Nesse caso, ele pergunta qual é a velocidade angular do brinquedo. E pediu para a gente lembrar que a massa do brinquedo é 100 kg. A força de tração que o motor imprime na extremidade do brinquedo, distante 2 metros do centro, é 3.200 newtons. 2 metros. Então vamos lá, ó, vamos escrever esses valores lá, ó, né? Vindo aqui agora, ó, resolvendo então a letra A, né? A letra A dessa questão. Ó, ele falou para nós então que o brinquedo segura com uma força que aponta para o centro. Então a força centrípeta é de 3.200 newtons. Voltando lá, ó, né? 3.200 newtons. A gente tem um raio de 2 metros, a massa 100 kg. Então vamos anotar esses valores, ó. Então, ó, o raio 2 metros e a massa do brinquedo 100 kg, né? 100 kg, né? Confere lá, ó. 2 metros e massa, né? 2 metros, massa 100 kg. Então, aqui, ó. E ele pergunta qual é a velocidade angular. Né? A pergunta dele é essa, qual é a velocidade angular? Que a gente simboliza por essa letra grega ômega. Né? Parece um W, mas é uma letra grega, né? Ômega. E o que é essa velocidade angular? É a velocidade com que ele completa os ângulos da volta. Né? Se uma volta completa é dada, são 360 graus ou 2π radianos. Então, é essa velocidade que você desenvolve a circunferência em termos de ângulo, né? Quando ele quer que você analise o ângulo. Isso é a velocidade angular. E eu sei que há uma relação entre a velocidade comum, que é a velocidade linear, e a velocidade angular. Eu posso fazer essa continha usando o raio da curva. Então, se eu sei a velocidade linear, tá? Se eu sei a velocidade linear, eu acho a velocidade angular se eu souber o raio. Então, aqui está um mistério, ó. O raio eu sei. Aqui, ó, o raio, 2 metros. Então, eu posso colocar o raio aqui, ó, 2 metros. Agora, para descobrir a velocidade angular, eu vou precisar saber a velocidade linear. E aí eu venho e uso a força centrípeta. Vou usar agora a força centrípeta. Porque sabendo a força centrípeta, eu consigo achar a velocidade linear para poder achar a velocidade angular com que esse brinquedo está girando. Então, aqui agora, vamos fazer a conta. Ó. Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. A força centrípeta ele me deu 3.200.
A massa também me deu aqui, ó, 100 quilogramas. 100 quilogramas vezes a velocidade linear ao quadrado, que se eu souber, aqui, ó, eu coloco aqui e respondo achando a velocidade angular. Isso tudo dividido pelo raio. O raio, 2 metros. Então, você faz essa continha, né? Passa o 2 para lá multiplicando, 3.200 vezes 2 dividido por 100. Isso vai ser igual a velocidade ao quadrado. Então, você faz essa continha, tira a raiz, você vai ter que a velocidade é de 8 metros por segundo. Não é a resposta ainda, porque essa velocidade é a velocidade linear. Eu quero a angular. Mas eu substituo aqui. 8 metros por segundo vai ser igual a velocidade angular vezes o raio, que são 2 metros. Passo 2 dividindo, eu vou ter uma velocidade angular de 4. Aí vocês podem perguntar, qual é a unidade? É graus por segundo ou radianos por segundo? É radiano, tá? É sempre em radiano que essa resposta vai aparecer. Então, você vai ter 4 radianos por segundo. Essa é a resposta que ele pede na letra A velocidade, o valor dessa velocidade angular. Beleza? Então, ó, qualquer dúvida, volte aí, veja a explicação novamente, tente entender, e se ainda ficar alguma dúvida, pode me perguntar, viu? Um abraço para vocês, até mais! Olá novamente, vamos resolver agora a questão de número 22, né, na sequência dos exercícios do material digital da EDB, questão de número 22, força no movimento circular. Então tá aqui, ó, questão 22. O barco pirata é um brinquedo típico de parque de diversões que faz um movimento de vai e vem, mantendo-se presos por cabos ou braços mecânicos. Fisicamente, seu movimento é similar ao de um balanço, o que na física é conhecido como pêndulo simples, presente, por exemplo, no relógio de pêndulo. A trajetória de um pêndulo simples é um arco de circunferência e, num instante qualquer, as forças sobre ele podem ser representadas da seguinte maneira. Então, está aqui, ó, né, o esqueminha que representa essas forças. Né, o esqueminha está aqui, ó. Você tem aqui a cordinha, e aí você tem a tensão na corda, você tem aqui a ação das componentes do peso e o peso aqui para baixo, né? Então, essa parte aqui do peso manda ele descer e essa outra parte do peso tem a ver com a tensão na cordinha, vai ser uma parte, né, da tensão da cordinha. Né? A cordinha vai ter que sustentar essa parte aqui. Mas está lá, ó, Pn é a componente do peso perpendicular à trajetória e Pt é a componente paralela tangente à trajetória. No ponto mais baixo do movimento, o peso está perpendicular à trajetória e esse é o ponto de maior velocidade do pêndulo. É porque se o pêndulo sai daqui de cima, na hora que ele chegar cá embaixo, ele vai estar o mais rápido possível. Então, aqui embaixo a velocidade é máxima, nas extremidades a velocidade é zero. São os momentos onde ele para voltar, e aqui também ele para voltar. E cá embaixo, né, aqui embaixo, você vai ter a máxima velocidade. Bom, mas aí ele continua falando, ó. No barco pirata de raio 12,8 metros, se uma pessoa tem a impressão de que seu peso aumentou 50% no ponto mais baixo, porque a força normal que o assento exerce sobre a pessoa é 50% maior do que na situação em que ele está em equilíbrio, por exemplo, se ele estivesse parado, qual é a velocidade máxima do brinquedo? Então, aqui vem a pergunta, ó, velocidade máxima do brinquedo. Diz que o brinquedo tem um raio de 12 metros. E quando passa nessa parte mais baixo, você tem uma sensação, impressão de que o peso aumentou 50% nesse ponto mais baixo. Agora, realmente o seu peso aumentou? Não. O seu peso é a
Terra atraindo o seu corpo. Isso não vai mudar. Independente do que esteja acontecendo com você na superfície da Terra, a força com que a Terra atrai o seu corpo, ou seja, o seu peso, nunca vai mudar. Então, a não ser que você engorde ou você emagreça, né? Ou a não ser que a gravidade mude de valor. Mas isso não vai acontecer num brinquedo, então não acontece, né? O seu peso não vai mudar, mas a sensação de que seu peso aumenta é real, porque essa sensação tem a ver com força normal, tem a ver com isso aqui, ó. Força normal, ó. Tem a ver com isso aqui. Então, a força normal que te empurra para cima vai ser 50% maior do que o valor do seu peso. Então, vamos lá, ó. Vamos tentar começar a entender fazendo aqui um desenho, ó, né? Você tem aqui o pêndulo, tá cá em cima, e aí ele vai passar cá embaixo, ó, na situação mais baixa. Então, ele vai descendo aqui. Nesse ponto, né, mais baixo, depois ele passa e sobe. Mas nesse ponto mais baixo, nós vamos ter duas forças atuando no corpo. Nós vamos ter o peso realmente aqui para baixo, né? Então a gente tem o peso aqui para baixo, mas nós vamos ter aqui... Opa, ficou horrível isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Mas nós vamos ter aqui para cima, né, uma força. E que força que vai ser essa aqui, ó? Exatamente para cima. Que força que vai ser essa aqui para cima? É a tensão da corda. Ou, né, se você está falando de você sentado numa cadeira, vai ser a normal. Então, se você pensar numa cordinha segurando, seria a tensão da corda. Mas se você pensar no barco, né, pirata, que você está sentado na cadeira, isso vai ser a normal da cadeira te empurrando para cima. E essa normal, né, ela é 50% maior, né? Então, opa, ficou ruim aqui também. Vamos apagar isso aqui. Essa normal, ela vai ser 50% maior. Então, exatamente por isso, por que ela precisa ser 50% maior? Porque você vai ser obrigado a fazer uma curva. Ah, você faz curva de graça? Não, para você fazer curva, precisa ter força sobrando para o centro da curva. Onde está o centro da curva? Ó, o centro da curva está aqui em cima. Centro da curva. Está lá em cima. Então, se o centro da curva está aqui em cima, eu preciso ter força sobrando para cima. Então, a normal tem que ser maior do que o peso. Então, quem vai ser a força resultante centrípeta? É a normal sozinha? Não. É exatamente esse 50% maior. Então, você vai ter a normal menos o peso. Só que a normal vale quanto? A normal vale 1,5P. Por que a normal vale 1,5P? 50% maior que o peso, menos o peso que está para baixo. Agora, o que é força resultante centrípeta? Tem a formulinha. Massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio da curva. Aí a gente volta lá na questão. O que ele quer? Ele quer que a gente encontre a velocidade máxima desse brinquedo. Raio da curva aqui, ó, ele me deu 12,8 metros. Então, ele quer a velocidade, né? Raio da curva ele me deu. Então, quanto que é o raio dessa curva? 12,8 metros. Então, eu posso colocar aqui, ó, 12,8. Aí, a massa. Bom, a massa ele não falou. Mas precisava falar da massa? Não. Se você quiser colocar a sua própria massa, você pode. Você pode colocar qualquer massa aqui. Por quê? Ah, Tonhão, mas por quê? Vamos ver aqui, ó. Massa, vamos deixar a massa sem colocar valor nenhum, vezes velocidade ao quadrado, que é o que eu quero. E quanto que é 1,5 peso menos peso? 0,5 peso. E o que é peso?
Massa vezes gravidade. Opa, massa vezes gravidade, massa vezes velocidade. Tem massa dos dois lados. O que eu vou poder fazer? Passo essa massa para o lado de cá, dividindo, simplificou. Massa com massa. Ou seja, não faz diferença qual a massa da pessoa. Todo mundo nessa situação vai sofrer do mesmo jeito. Todo mundo, nesse caso, vai ficar com a sensação de estar com um peso 50% maior. Sensação, não é o peso que está aumentando, mas quem que está aumentando? A normal. Então vai ficar 0,5 vezes G. Quanto que é 0,5 vezes gravidade, que vale 10? 0,5 vezes 10, né? Vai dar 5, igual a velocidade ao quadrado, e esse 12,8 dividindo, vou passar para o lado de lá multiplicando, vezes 12,8. Então vai ficar como? Ó? Sua velocidade vai ser igual a raiz de 5 vezes 12,8, 64. Sua velocidade, então, 8 metros por segundo. Então aí está resolvido, né? Na questão, ele havia me pedido para calcular a velocidade máxima do brinquedo. Então, nesse ponto mais baixo, você tem essa velocidade máxima. Portanto, resposta 8 metros por segundo. Ok? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, volta, veja a explicação de novo, né? Volte, veja a explicação de novo. Ou então também depois qualquer coisa é só me perguntar, tá? Abraço para vocês, gente. Tchauzinho. Oi, gente, estou aqui de volta, né? Vamos fazer mais uma questão dessa parte de forças no movimento circular. Nós agora vamos resolver a questão de número 23, tá? Questão aqui de número 23. Ao passar por um quebra-molas lombada, dependendo da velocidade, os passageiros de um automóvel podem ter a nítida sensação de que desgrudam dos seus assentos. Isso porque a força normal se torna momentaneamente menor do que o peso. Ó, repara que ele já te deu aqui informação do raio dessa curva, né, que o carrinho vai passar, essa lombada. E na letra A ele pede, faça o diagrama de forças sobre o carro no ponto mais alto do quebra-molas, no ponto mais alto, né, da lombada. Então vamos lá, vamos fazer o diagrama dessas forças. Tá? Vocês vão dar um desconto, eu não sou bom desenhista, no computador é pior ainda. Então aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja lombada e ele quer a análise do carrinho no ponto mais alto. Tá? Finge que isso aqui é um carrinho, né? Essa bolota com duas rodinhas é um carrinho. Então, né, você vai ter quais forças atuando nesse carrinho? Bom, aqui embaixo, né, nessa posição aqui, a gente tem o centro da curva, né, centro da curva que o carrinho vai fazer. Mas que forças então? Ó? Aqui apontando para baixo, né, apontando exatamente para baixo, apontando exatamente para o centro dessa curva. Peso. A gente vai ter aqui o peso do carrinho. Que outra força que nós vamos ter aqui, ó, apontando exatamente para cima, já que está no alto da lombada? A normal. Ah, Tonhão, mas esse carrinho tem uma velocidade aqui para frente. Agora, velocidade é força? Não. Como ele pediu para desenharmos somente as forças, eu não vou desenhar a setinha da velocidade, o vetor da velocidade. Não faça confusão, velocidade não é força. Então o diagrama das... Ah, ele está acelerando para frente. Também não vamos pensar nisso. Né? Se ele estiver pisando firme no acelerador, teria uma força aqui para frente. Se ele estivesse pisando no freio, teria uma força para trás. Mas a gente não vai considerar isso. Nós vamos considerar que a velocidade não esteja aumentando nem diminuindo. Com isso, a gente vai ter a normal para cima, o peso para baixo e só. E você vai reparar que eu desenhei o peso com uma setinha maior. Por que que eu desenhei o peso com uma setinha maior? Porque eu preciso ter mais força para o centro da curva, para garantir, né, garantir a trajetória curva. Então,
Para que eu tenha essa garantia que o automóvel vai fazer a curva, eu preciso ter mais força para o centro da curva do que para fora da curva. Então, se o peso e a normal fossem iguais, eu não poderia fazer a curva. Então, para eu garantir a curva, eu preciso que sobre força para o centro da curva, portanto, o peso tem que ser maior. Então, a força resultante centrípeta vai ser peso menos normal. Eu não posso ter a igualdade. E aí, voltando na questão, né? Letra A, faça o diagrama das forças. Então, a gente já fez isso, né? Faça o diagrama das forças. Aí, agora, a gente vai seguir para a segunda pergunta, né? Ele pergunta aqui, ó, nesse ponto, para um quebra-molas que tem 100 metros de raio, qual a força normal que age num carro de 1 tonelada com a velocidade de 36 km por hora? Então, ele quer que a gente descubra o valor da força normal. Com essas informações, 1 tonelada de massa, 100 metros o raio da curva e 36 km por hora de velocidade. Então, vamos anotar isso, ó. Velocidade, 36 km por hora. 1 tonelada. E o raio, 100 metros, era o raio, né, dessa lombada. Então, e a pergunta é, quanto vai ser o valor da normal, né? A pergunta é, qual vai ser o valor da normal? Bom, força resultante centrípeta, massa, velocidade ao quadrado, pelo raio da curva. Peso, massa vezes, né, vezes gravidade, menos a normal. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Muita gente, eu já vi isso, muitos alunos pegam essa massa e corta com a massa de cá, ó. Muita gente faz isso, ó. Simplifica M com M, igual a gente fez numa outra questão, mas nesse caso aqui não pode. Por que não pode? Porque aqui, ó, tem uma subtração. Eu não posso fazer essa simplificação com essa subtração que está aqui. Então, muito cuidado com isso, não cometa esse erro. Eu não posso cortar essa massa, tá? Eu não posso cortar essa massa com a massa do outro lado. Então, aqui, ó, continua o M sem cortar, e aqui continua o M sem cortar. Agora, ele deu para nós aqui, ó, essa massa, ó, 1 tonelada, então a gente vai usar. 1 tonelada são 1.000 quilogramas, vezes a velocidade. Quanto que é a velocidade? 36 km por hora, tá aqui, ó. Velocidade 36 km por hora, mas a gente não usa km por hora. Nós somos obrigados a passar para metros por segundo. E aí você não pode esquecer, né? 36 km por hora são a mesma coisa de 10 metros por segundo. Mesma coisa. Então, só que eu não posso usar quilômetro por hora, eu sou obrigado a usar metros por segundo. Então, a velocidade aqui vai ficar 10 ao quadrado. Isso tudo pelo raio da curva. Olha o raio da curva aqui, ó, 100 metros. 100 metros que é o raio dessa curva. De novo, massa, 1.000 quilogramas, 1 tonelada, vezes Gzinho, que vale 10, menos a normal. Faz a continha, né? 1.000 dividido por 100, 10. 10 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 100, 1.000. Então, nós vamos ter aqui 1.000 igual a quem? 1.000 vezes 10.000. Aliás, 1.000, né? 1.000 vezes 10, 10.000. Menos a normal. Então, aqui você passa o 10.000 para o lado de cá, vai ficar menos 10.000 mais 1.000 igual a menos n. Então, eu vou ter que menos n é igual a menos 9.000. Ou seja, a normal vai valer 9.000 newtons. Então, aqui a gente achou o valor da normal nessa situação onde o carro passa no
alto da lombada. Beleza? Qualquer dúvida, volte, veja de novo, tente entender os detalhes, né? A normal não pode ser igual ao peso, para que você então consiga achar essa normal igual a gente fez aqui no final. Bacana? Abraço para vocês, até mais!